7.176, Francisco Lúcio de Queiroz, o relator. Carlos Ronelli Rocha Feitosa. Advogado da parte, aí eu não sei se é da apelante, como eu não... O advogado se encontra, Carlos? Aqui diz que é advogado da funerária, aí vamos ver se ele se encontra. Carlos Ronelli Rocha Feitosa. Segunda Vara Civil da Comarca de Itapipoca, apelação de número 005 11 18 63 2020. 005 111 863 2020. Foi chamado e não respondeu pelo chat. Se tem algum advogado presente, é o Maria Dalva Mesquita Araújo, Maxson Braga Barbosa. Ao desembargador relator Lucídio Queiroz para o voto. Pois não, senhora presidente, eu vou fazer a leitura da ementa e, se houver alguma dúvida, eu faço os esclarecimentos complementares. Então, direito civil, ação de indenização por danos morais e materiais, acidente de trânsito com morte, responsabilidade civil objetiva, dano moral decorrente do dano-morte, valor fixado em consonância com a jurisprudência, recursos conhecidos e desprovidos. É como eu voto, senhora presidente. Teve da ré e depois teve um adesivo. Acompanhe o voto do relator na íntegra, ao desembargador Max William para o voto. Com o relator, senhora presidente. Proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu dos recursos para negar provimento. Próximo. Nome de pauta. Pronto, 74. É o desembargador Max William, o relator. Ana Luísa Ribeiro de Castro Costa Lima, da parte apelada. Apelação civil da segunda vara da comarca de Horizonte, de número 000048924/2006. Dispensa a leitura do relatório, doutora. Está sem som, doutora Ana Luísa. Vai estar ali, advogada. Ainda não. Como eu não vou participar, eu vou aí. Estou pedindo só uns 5 minutos, só. Não sou 1 minuto. Não, deixa eu já, eu volto. Eu vou. Deixa ela. Como eu não sou parte, deixa eu só encaminhar. Doutora, está me ouvindo? Ela está ouvindo a gente que não escuta ela. Então, deixa eu aqui bem rápido. Já eu volto. Pode ir, doutora. Vá tranquilo. Eu vou anunciar. Quando ela conseguir falar, sou eu. Deixa só ela. Pelo amor de Deus. Você vira. Olha aí o Ministério Público censurando aí. Nas costas. Pior do que as costas. Tirando dessa durante o
Foi na foto que eu ia tirar e eu vou dar uma corrigida. Carlos e a Sandra Leibeck. Carlos Jorge aqui me instigando. Vai, fala. Eu vocês, eles não me ouvem. Me ajuda. Eu sei. Alô? Alô? Ferrou. Acredito nisso, cara. Eu acho que estava falando. Excelência, boa tarde. Tá me ouvindo? Pois não. Agora sim. Tá me Doutor. ouvindo? Perfeito, doutora. Você nos ouve? Agora ela que não. Agora eu não sou eles, gente. Ei, não regularizou. Excelência. Não regularizou, não. Ainda não. Mas ela está Ixi, mas terminando. o problema é lá com ela, É. é? Fecha a câmera, fecha a câmera. Como é que a gente faz aí? Estão me ouvindo? Sim. Você nos escuta? A doutora nos escuta ou não? Não foi. Acho que ela não. Hein? Não é aqui, não, que eu tenho que falar? Tá máximo, não sei o que tá vendo. Bom dia, estão me ouvindo? Perfeitamente, doutora. Ah, desculpa. Leitura do relatório, doutor. Perdão. Eu vou repetir. Dispensa, doutora, leitura do relatório. Sim, eu estou pela pelada, pela editora Globo. Dispensa a leitura do 15 relatório. minutos para a sustentação. Senhora presidente, só uma questão de ordem. Doutora Ana Luísa, a senhora Isso. fala pelo apelado, a parte apelada, não é isso? Isso, pela editora Globo. Pronto. Aqui no sistema do voto provisório, nós estamos mantendo a sentença, dando desprovimento à apelação. Vossa Excelência ainda tem interesse na sustentação? Não, Excelência, diante disso, eu dispenso. Peço perdão pela ter tomado tempo de Vossa Excelência com o problema aqui técnico. Mas Acontece. muito obrigada. Ao desembargador Marcos Filho para proferir o voto como relator. Obrigado, senhora presidente. Passa então a leitura da emenda. Direito comercial e processual civil, apelação civil, contrato de representação comercial, prazo determinado, rescisão contratual, inexistência de direito à indenização, ausência de dano moral, sentença mantida, desprovimento. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Voto como relator, senhor presidente. Ao desembargador Lucídio para o voto. Também, excelência, com o relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigada, Excelência. Boa tarde. Número 31. Então, pronto. Douglas Pereira Lima se encontra presente. De minha relatoria. Apelação civil da 18ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, de número 012-649-316-2019. O advogado não apareceu, não é isso? Direito do... Posso? Pode, doutor. Espera ali. Ele não atua, não. Ementa, direito do consumidor, apelação civil, serviço de telefonia corporativo, cláusula de fidelização de 24 meses.
abusividade reconhecida, multa proporcional devida, indenização por danos morais fixada, recurso do demandado desprovido, recurso da parte autora parcialmente provido. Eis como eu voto, né? Ao desembargador Max William para proferir o voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhor presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Voto com Vossa Excelência, senhor presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso do demandado para negar provimento e recurso da parte autora conhecido para dar parcial provimento. Ai, Jesus. São 3 processos da mesma advogada. O primeiro é agravo de instrumento, primeira vara civil da comarca de Eusébio, 136.136. Relator Paulo de Tarso Pires Nogueira. Agravo de instrumento de número 063-250-783-2024. Advogada, se encontra? Sim, Excelência. Sim. Dispensa a leitura do relatório, doutora. Dispenso. 15 Os dois minutos para a processos. sustentação. Primeira citação é do processo de agravo de instrumento da primeira vara civil da comarca de Eusébio. Também o outro é 063-2507-83-2024. Ponto, doutor. Exato. Pode fazer a sustentação. Muito obrigada, Excelência. Eu vou ser o mais breve possível, porque eu já tive a oportunidade de conversar com os desembargadores que vão compor a turma julgadora. Primeiramente, eu queria começar dando boa tarde a todos, agradecendo a participação O aqui no som está julgamento. muito baixo, não dá para ouvir. Vocês não estão ouvindo? Melhorou. Conseguem me ouvir agora? Melhor? Sim. Certo, certo. Desculpa. Ok. Bom, gostaria de começar dando as boas tardes aos nobres julgadores, aos meus colegas que estão aqui presentes, e eu vou tentar ser o mais breve possível em vista do adiantado da hora, e até porque eu já tive a oportunidade de conversar com os desembargadores ontem. A minha cliente é a empresa Labotrat. Ela é uma empresa cearense que está no mercado há mais de 13 anos. E ela desenvolveu vários produtos para... Vocês estão me ouvindo? Está fazendo um barulho. Perfeitamente, doutora. Obrigada. Ela desenvolveu diversos produtos para cabelo e para pele e colocou esses produtos no mercado. E depois de alguns anos em que esses produtos estavam no mercado, os produtos da minha cliente são basicamente, sobretudo, esses dois aqui, que é um esfoliante e um sabonete. Depois de 2 longos anos que esses produtos estavam no mercado, a minha cliente tomou conhecimento de que a concorrente Doutora Bruna? colocou esses Doutora produtos Bruna. no mercado. Oi. Doutora Bruna, me perdoe, eu sou o relator, Paulo Nogueira, para não causar prejuízo para a senhora, nós estamos aqui, senhora presidente, foi chamado 136 da pauta, não é isso? O 136 da pauta, doutora Bruna, a parte agravante é Laborene Indústria de Comércio e Comércios, não é isso? Sim. E o Labotrat, e a senhora representa a Labotrat Indústria e Comércio Limitada. Isso, exato. São ter 2 processos. Isso, para a gente não ter prejuízo, tá certo? Uhum. Até mesmo Tá para a bom. senhora e não causar nenhuma nulidade, eu sei que a senhora vai fazer uma sustentação, certamente em relação aos itens 137 e 138 da pauta, e não o Exato. 136. Vamos julgar, então, o 136, eu perguntando aqui se a defesa da Laborene Indústria e Comércios, né, se essa tem algum advogado para poder sustentar oralmente pela Laborene. Não tem, né? Então, doutora Bruna, a senhora está inscrita como na parte nem agravante, é agravada, que é Labotrat Indústria de Comércios. A senhora confirma? É isso, né? Confirmo. No Pronto. processo 063-250783. Isso. Então, a senhora está Sim, eu representando a estou como Labotrat. agravada.
que é a parte Isso. agravada. Já tem uma correção que tem que ser feita aqui, porque a doutora Bruna não é, Não, da parte não da representa a parte labotrate. agravante, e sim a parte agravada. Isso. Nesse Isso. caso, doutora Bruna, de acordo com o voto antecipação do julgamento, nós conhecemos do recurso para negar provimento ao recurso. Então, Ótimo. acredito que a senhora não tenha nem interesse de sustentar oralmente Não. esse agravo, não é isso? Não, de forma nenhuma. Pois não, então vamos julgar aqui o 136. Pois Tá não, bom. senhora presidente? Pronto, é o desembargador Paulo Tasso para o voto como relator. É um agravo de instrumento, afirmação de concorrência desleal, discussão quanto à utilização de trade dress na marca gravada, requisitos autorizadores de tutela não constatados nesta fase processual, necessidade de ilação probatória, recurso conhecido e desprovido. É assim como eu voto, senhora presidente. O desembargador Lucido Queiroz para o voto. Com o relator. Acompanhe o voto do relator como votante. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Vamos passar ao agravo de instrumento da primeira vara civil da comarca de Eusébio, que se trata do mesmo assunto, 063-275-294-2024. Aí, no agravo de instrumento e o agravo interno. Vamos julgar os dois. Vai ter a sustentação deste processo, do agravo de instrumento, que tem Bruna Rego Lins. Sim, sou eu, excelência. Sim. Agora está correto, doutora Bruna. Agora a senhora vai sustentar o processo, é o agravo realmente correto. Obrigado. Imagina, obrigada a você. Obrigada, Vossa Excelência. Vai fazer a sustentação, é isso? Isso. Dispensa a leitura do relatório, doutora. Dispenso. 15 minutos para a sustentação. Tá, bom, vou ser bem mais breve do que isso. Bom, como eu estava dizendo, a minha cliente é uma empresa cearense fundada há mais de 13 anos, que colocou os produtos no mercado, esse esfoliante e esse sabonete líquido, dentre outros. Durante muitos anos, ela esteve sozinha no mercado vendendo esse produto com essa embalagem. Porém, alguns anos depois, recentemente em 2024, ela tomou conhecimento que a Laborene colocou no mercado esses produtos, cujas embalagens são basicamente idênticas às embalagens da minha cliente. Por esse motivo, ela ingressou com uma ação judicial pela violação do seu trade dress, que nada mais é do que o conjunto imagem, ou seja, a forma estética da embalagem, né? E foi solicitada antecipação de tutela. Apesar do juiz de primeira instância reconhecer a similitude entre as embalagens, que é flagrante nesse caso, como já demonstrado aqui, né? Esses são os sabonetes líquidos e esses são os esfoliantes, né? Apesar disso, apesar do juiz de primeira instância entender que houve a comprovação do direito, ele entendeu que não havia a comprovação do perículo, né? Então, o motivo por esse que a gente ingressou com esse agravo. Inicialmente, é importante sustentar que as contrarrazões apresentadas pela Laborene nesse processo, elas não refutam absolutamente nenhum dos argumentos apresentados por nós no nosso agravo. Ela literalmente copiou os argumentos que ela usou no agravo que foi interposto por ela no processo que Vossas Excelências acabaram de julgar. Então, não tem em momento nenhum, eles contradisseram nenhum dos argumentos apresentados por nós. Então, nesse caso, a gente entende que, tendo em vista o reconhecimento do direito do fumus boniuris, a nossa questão aqui é única e exclusivamente em relação ao dano. E como eu já tive a oportunidade de falar com Vossas Excelências, a imitação das características dos produtos da minha cliente fazem com que exista uma impressão de família, né? Como se todos os produtos pertencessem a uma mesma família, ainda que nem todos os produtos reproduzidos sejam exatamente idênticos, né? O que traz muita preocupação para minha cliente é que os produtos são comercializados lado a lado.
estabelecimentos comerciais, sobretudo em farmácias. Inclusive, no próprio prédio do tribunal, quando eu estive aí em janeiro ou fevereiro, se não me engano, eu tive a oportunidade de verificar que os produtos da minha cliente são vendidos na farmácia do próprio tribunal. Os produtos são comercializados lado a lado, Vossas Excelências. Então, isso evidencia um risco de confusão pelo consumidor. Esse consumidor é um consumidor extremamente desatento e acostumado a ver a embalagem do meu cliente no mercado há mais de 2 anos, a ver que não existe nenhum outro concorrente que tenha uma embalagem sequer parecida, então ele não presta muita atenção no que ele vai comprar. Então, por isso, o risco de confusão pelo consumidor quando esses produtos são colocados no mercado lado a lado é muito grande. Então, por esse motivo, a gente entende que esse potencial de confusão é cada vez maior e esse dano, ele é um dano continuado. E por isso o perigo fica comprovado. Porque, afinal de contas, se não for, se permitirmos a Laborene que se beneficie da sua própria torpeza, afinal de contas, ela assumiu um risco ao colocar esses produtos no mercado com essa embalagem respectiva, né? Como eu já comentei, apesar de ser uma embalagem simples, né? O problema não é a embalagem em si, porque de fato a embalagem não tem nada de muito especial. O problema é que ela escolheu exatamente o mesmo formato de embalagem, ela escolheu colocar a marca da sua empresa no mesmo local, o odor, o cheiro do produto no mesmo lugar, as informações são colocadas no mesmo local. Então, para um consumidor desavisado, é muito fácil pegar um pelo outro, né? Então, por isso, esses prejuízos que minha cliente já vem sofrendo ao longo desse quase 1 ano de espera, desde que os produtos da Laborene foram colocados no mercado, ele já está trazendo danos que são muito difíceis de se quantificar para minha cliente. Ela está perdendo mercado, a marca dela está se enfraquecendo, e isso não pode ser permitido por Vossas Excelências e por esse tribunal. Ainda que se entenda o posicionamento de Vossas Excelências de dar prevalência ao posicionamento do STJ, que entende que em casos de trade dress a perícia é necessária, e aqui a gente concorda que a perícia ela é necessária, é importante deixar claro que já existem diversas jurisprudências que deixam claro que quando há flagrante imitação do trade dress, a antecipação de tutela ainda assim ela pode ser concedida. E, Excelências, eu não consigo ver imitação flagrante maior do que a representada por esses 4 produtos aqui. Um é praticamente igual ao outro. O risco do consumidor levar um produto no lugar do outro é muito grande. Ainda por cima, a gente está falando de produtos de beleza. Então, se, por exemplo, esse produto causar algum tipo de alergia ou uma queda de cabelo, ou alguma coisa assim, o risco da nossa cliente ser... a imagem dela ser arranhada perante o consumidor é muito grande se esse consumidor comprou um produto de outra empresa achando que o produto é da nossa cliente. Então, esse dano à marca da nossa cliente, a Labotate, ele é direto e é o dano a um dos seus ativos mais valiosos. E a não concessão da liminar aqui, ela pode criar um precedente negativo que incentiva outras empresas a fazer o mesmo. E isso tanto é verdade que eu estive pessoalmente aí em Fortaleza há 2 meses atrás para julgar um outro processo onde existe uma outra empresa, a Poran, que está fazendo exatamente a mesma coisa, que é usando uma embalagem muito similar. Por fim, é importante notar, Excelências, que não existe o risco aqui de dano reverso, que afinal de contas, primeiro, a Laborene tem diversos outros produtos que vão continuar no mercado, caso a liminar seja concedida, e segundo, não se está querendo impedir que ela venda esfoliante ou sabonete líquido. A única coisa que se está querendo impedir aqui é que a embalagem não seja tão parecida com a embalagem dos produtos do meu cliente, que é o que causa o desvio de clientela. Então, Excelências, justamente para evitar que esses prejuízos que a minha cliente vem sofrendo continuem e perdurem até que se resolva e saia o resultado de uma perícia e haja um julgamento de primeira instância, é imprescindível que a liminar seja concedida para que esses produtos, se não, ainda que não sejam retirados do mercado, pelo menos que a Laborene seja determinada a alterar a embalagem dos seus produtos, né? Porque esses prejuízos, eles se refletem na diminuição da capacidade de atração dos produtos da Labotate, e esses danos, eles são irreversíveis, além de ser dificílimos de quantificar. Obviamente, eles são passíveis de quantificação, porém,
ainda que se pense numa quantificação e num ressarcimento desse dano, é muito difícil você voltar a conseguir conquistar aquela clientela que você perdeu depois de tanto esforço, né? Então, por esse motivo, Vossas Excelências, a Labotrat requer o provimento do seu recurso para que seja reformada a decisão do juiz de primeira instância, sendo concedida a antecipação de tutela, nesse caso, para que os produtos da Labotrat tenham sua embalagem alterada, sob pena de multa, do pagamento de multa diária pelo descumprimento da decisão. Muito obrigada. Parabéns, doutora, pela explanação. Ao desembargador relator Paulo de Tarso para o voto. Pois não, senhora presidente. Queria dar um abraço aqui de longe, né, como se diz aqui, virtual, à doutora, que muito bem exerceu seu mistério. Bom, para manter a coerência, nós já, a terceira Câmara, recentemente, já enfrentou uma situação como essa e aplicou o entendimento do STJ no sentido de defender a necessidade da prova pericial nos casos do trade dress. Então, né, lanço aqui o meu voto, uma proposta de emenda, no seguinte sentido: agravo de instrumento, reprodução indevida do conjunto, imagem, que é o trade dress, insuficiência de mera verificação visual pelo jogador, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ausência de probabilidade do direito, reconhecido e desprovido. Como eu voto, senhora presidente. Ao desembargador Lucídio Queiroz para o voto. Pois não, senhora presidente, cumprimento a doutora advogada, fiz o atendimento virtual com ela essa semana. Ontem, eu acho que foi ontem, foi antes de ontem, a gente passa tão rápido que a gente, acho que foi enfim, foi essa semana. E quando eu conversava com ela, eu dizia exatamente que essa matéria idêntica, né, já havia sido apreciada aqui pela terceira Câmara, e seria um pouco incoerente a gente estar alterando sem que nenhum fato novo tivesse ocorrido. Entendo a preocupação dela, mas nós estamos tratando aqui de um agravo de instrumento, né, uma via um tanto quanto estreita para estar tomando uma decisão de tamanha magnitude. Portanto, eu acompanho o relator, senhora presidente. Como votante, acompanho o voto do relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento ao agravo de instrumento e agravo interno prejudicado. Obrigada, Excelências. Boa tarde a todos. E 8. Relator Paulo de Tarso. Advogado José Sérgio Dantas Lopes. 108, 108 da pauta. Vara Única da Comarca de Mauriti. Apelação civil de número 000-048-947-2005. O advogado está em causa própria. José Sérgio se encontra? Sim, Excelência. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Com certeza. 15 minutos para a sustentação. Ok. Nobre relator, dignos desembargadores que acompanham a Câmara. O cerne da questão é simples, em relação à fixação de honorários de sucumbência. O Banco Nordeste ajuizou demanda em detrimento do apelado Patápio da Costa e, durante a tramitação do processo, diante do pagamento da obrigação exequenda, o banco formulou um pedido de extinção da execução com fundamento no artigo 924-2. E, naquela oportunidade, o banco não citou ou determinou, ou fez constar nas suas razões os motivos pelo qual ensejaram o pagamento. Apenas afirma que houve o pagamento da quantia. O juiz de piso condenou em honorários sucumbenciais o valor de R$1.000. Interposto aclaratórios, entendeu o sentenciante de piso e aplicar a regra do artigo 85, parágrafo 2º, e fixar os honorários em R$1.000.
Inconformado com essa decisão, foi interposto recurso solicitando que fosse aplicada a regra do artigo 85, parágrafo 2º, que inclusive já é objeto do tema 7872 do STJ, que seria arbitrar em percentual entre 10 e 20 sobre o valor da causa. A parte adversa entrou com recurso adesivo e, nessa oportunidade, suscita a aplicabilidade da Lei 13.340/2016, que, conforme tal norma, se o pagamento fosse feito com base nesta norma, não haveria condenação de sucumbência. Fato incontroverso. Todavia, não há nos autos nenhum instrumento probatório que diga que o pagamento se efetuou com base nessa norma. Que exista apenas a petição do banco dizendo que houve pagamento por parte deles. Essa Lei 13.340 só vai aparecer citada no recurso adesivo, onde, em prejudicial de admissibilidade, nós suscitamos que não há sucumbência recíproca a justificar o manejo do adesivo. E, no mérito, a ausência de prova, no sentido de que a liquidação da dívida tenha sido feita com base nessa Lei 13.340. Por isso que nós pugnamos pelo provimento do apelo principal, no sentido de condenar a parte adversa na sucumbência com base no artigo 85, parágrafo 2º, não conhecer o adesivo, ou caso conheça o adesivo, que seja improvido, por não haver nenhuma prova nos autos de que a dívida foi paga com base nessa norma que citamos anteriormente. Por isso, é o nosso manifesto. Parabéns, doutor, pela explanação. Ao desembargador, relator Paulo de Tarso, para proferir o voto. Pois não, senhora presidente. Também saudando o doutor José Sérgio. Eu passo a leitura da proposta de emenda. Ação de execução, apelação civil e recurso adesivo. Honorários de sucumbência, demanda extinta por acordo entre as partes. Aplicação do artigo 12 da Lei 13.340/2016. Critério da especialidade. Legitimidade da parte vencida para interpor recurso adesivo à apelação do patrono da parte vencedora. Precedente do STJ, honorários de sucumbência pagos, preclusão lógica, recursos conhecidos e desprovidos. É como eu voto, senhora presidente. Ao desembargador Lucídio, para o voto. Cumprimento o doutor advogado, mas peço vênia para acompanhar o relator. Também, como votante, acompanho o voto do relator na íntegra. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu dos recursos para negar provimento. Muito obrigado, senhores. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Sim. Sério? Rapaz. É.
Processos aqui que estão com vista para o desembargador Raimundo Nonato, que é um agravo de instrumento e é o agravo interno. Nesse caso, para a próxima sessão. Então, tá certo, né? Que é na próxima semana. Pronto, o outro. Aí tem o embargo, declaração, não é isso que vai ficar para a próxima sessão, que foi aqueles que estão junto com 2 processos, que ficaram 3 processos. O agravo de instrumento está. Quem pediu vista foi o desembargador Francisco Lucídio, no caso. Quem pediu vista foi ele. Desse, eu sou relatora. O número de processo 062-319-92. Número de pauta 231. 062-319-923-2024. Agravante Francisco Luca Batalha, agravado Antônio Eveto de Souza e Ivanildo Fernandes Nogueira. Presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência que esse processo também fique para a próxima sessão, por favor. Certo, pedido deferido. O próximo agora, qual é? Teve um que veio hoje, a palavra, o vistor é o desembargador Raimundo Nonato. Então, fica prejudicado, deixa para a próxima semana. Pendente de votações. Não tem mais nenhum pedido de vista. Senhora presidente, só antes da gente passar e ainda no finalzinho dos vistas, eu queria só tirar uma dúvida com a secretária Lorena, secretária da Câmara, sobre 2 embargos, que é da OBOE, que na oportunidade foi dado eu pedir vista, porque foi apenas na hora que foi me dado acesso ao processo, e aí depois não tive mais acesso, eu acho que ele não retornou mais à pauta. Você tem notícia desse... Eu não tenho. Eu fiquei sabendo... Foi julgado, certo? Porque essa semana mesmo a Miriam, né? Miriam, ela foi no gabinete, ela achando que não tinha sido julgado. Eu também não recordava de ter sido julgado. Não, a questão que aconteceu vai ter que voltar, Lorena, porque constou a desembargadora Cleide como... Pronto, aí só vai Então é só fazer vai essa votar só retificação. por conta porque ficou como presidente da Câmara, a desembargadora Cleide, e ela está impedida, né? Sim. Então está caminhado. Ok. Certo. É o 220, agravo de instrumento, o relator Francisco Lúcio Queiroz, falta, se vai permanecer com voto como relator do agravo de instrumento da 18ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, de número 063-488-257. Esse aqui é o... Quer. Pronto. Esse aqui é do Rui Miquel. Então, o desembargador Lucídio confirma o voto como relator. Sim, senhora. Eu também acompanho o voto do relator e ao desembargador Max Filho se também confirma. Sim, senhora presidente, confirmo o voto provisório acompanhando o relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Conflito de competência, número 000, da extrapauta, número 1, não é isso? 00107935/2024. Juiz de Direito da 2ª Vara de Seções da Comarca de Fortaleza, o suscitante. O suscitado, juiz de Direito da 29ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza,
Eu fui a relatora, então, quem foi que pediu vista desse processo? Ainda está faltando votar? Ah, só está faltando votar. Do desembargador Max William para o voto. Senhora presidente, eu não tive acesso. Inclusive, verifiquei aqui de manhã, verifiquei ontem ao final da tarde, verifiquei hoje de manhã, estou aqui no sistema tentando abrir, não tive acesso ao voto. Então, em virtude disso, temos duas opções. Ou eu peço vista, ou Vossa Excelência tira Então, de nesse pauta. caso, Vossa Excelência peça vista, Tá porque bom. eu já fiz Tá. eu ainda já fiz o Tá ótimo. voto, então pronto. Por gentileza, a senhora poderia reler aí a emenda, porque se for o caso aí, se for uma coisa mais simples, de conflito de competência, mas realmente não votei porque eu não tive acesso ao voto. Deixa eu só colocar aqui. Desembargador Paulo, você teve acesso ao voto? Pois não. Então, nesse caso, eu retiro de pauta. Isso. Já foi adiada semana passada, pode adiar de novo. Manda, nossa culpa é culpa técnica. Mas então, retiro de pauta e Exato. deixa para o dia 23, não é isso? Então, ficar retirado de pauta o processo de número 000107935-2024. Deve ser sim, porque é conflito de competência. E aí, sim. Se eu fiz o voto, era para aparecer. Vamos pro próximo agora, qual é? O 15 do PJE, apelação civil 300.095.304/2024. Aqui é o apelante Antônio Valdiberto e apelado Bradesco, Vida e Previdência S.A. Esse aqui, Acho que é meu. desembargador, tá aqui, porque não tem. Desembargador Max William é o relator, e falta votar, desembargador relator, confirma o voto provisório? Então, Sim. melhor. Pois não. Então, desembargador Paulo de Tarso. Só fazer um esclarecimento antes de passar. É o 15 do PJE, que no início da sessão, desembargador Paulo, o desembargador Lucídio, até quando nós estávamos conversando sobre a questão da demanda predatória e tudo mais, e aí ele fazia alerta de que nesse voto eu teria anulado a sentença. Eu fui verificar com mais cuidado aqui, mas realmente eu estou anulando a sentença no meu voto, porque, no caso, só são duas. Eu não entendi como demanda predatória, só são duas ações de contratos de naturezas distintas. Fiz, após a observação do desembargador Lucídio, uma pesquisa também no PJE, ele não tem outras demandas, ou seja, é uma coisa isolada, são duas ações, né? Então eu entendo que não configura a demanda predatória, de forma que eu confirmo e reitero o voto já lançado no sistema, senhora presidente. Desembargador Paulo de Tarso. Pois não, senhora presidente, nesse caso, com a explicação do nobre relator, eu acompanho o voto do eminente relator. Desembargador Lucídio para o voto. Não, desembargador Marcos, no voto de Vossa Excelência, o senhor faz essa ressalva? Que ele só tem. Porque assim, é importante só para a gente manter uma coerência da terceira Câmara, Sim. porque se não é feito destaque no voto, no texto do voto, nós teríamos uma situação dos advogados estarem examinando e a gente estaria meio contraditório. Sim. Então, mas Vossa Excelência está dizendo que tem, então, nessa situação, e feita a ressalva, senhor presidente, eu acompanho o relator.
proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Tem mais algum? 23 PJE. 23 PJE, que é um relator. Pronto, 23. Já foi. Pronto, o do 23, a apelação civil de número 020-153-912-2023, de minha relatoria, já foi, eu confirmo o voto como relatora, e o desembargador Max Willam, para proferir o voto. Pois não, senhora presidente. Eu não votei nesse processo, porque no momento que eu fui analisar os processos do PJE, ainda ele não estava lançado para mim, mas de forma aqui que eu já vi aqui e acompanho o voto de Vossa Excelência. Ao desembargador Paulo de Tarso, para proferir o voto. Acompanho Vossa Excelência. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. Qual é o próximo? Dos processos que ainda não foram votados, já se resolveu. Confirma os votos provisórios do sistema SAGE, PJE, doutores desembargadores. Sim, senhora presidente. Confirmo todos os votos do PJE, do SAGE, como relator e como vogal. Já foram votados por Eu todos. também. Confirmo todos, senhora presidente, tanto PJE como SAGE. Eu também, senhora presidente. Então, os votos se tornam definitivos, nos termos respectivos relatores. Agora, se alguém quer se manifestar, já no final da sessão, Pronto. tem aqui o procurador, tem aqui o defensor público. Senhora presidente, nós tivemos 2 votos, inclusive de sua relatoria, que eu não apresentei voto, não foi colocado, o 24 e o 26 da pauta. Não consta no meu Do relatório. SAGE, 24 e 26 da pauta, são processos correlatos. Eu não apresentei voto, eu acho, e eu queria pedir vista desses 2 processos. Então, a vista concedida. Foi aquele. Tá certo. Concedida. Exatamente. Já está com vista já deferida. Então, E foi da... não, ratificação feita. Pronto, agora o final de sessão. É a fome. Então, não há nada a se manifestar. Nada mais a declarar. Não, exatamente. Porque foi uma sessão tranquila. Isso aí merece ser dito. Foi ótimo, né? Tirando aquele pequeno incidente, eu acho que foi um momento assim de... foi um... Então, declaro a sessão do dia encerrada. Só agradecer a todos por mais um dia de sessão. Vamos aguardar a próxima. E vou esperar que o desembargador Donato volte, que dê tudo certo. Vossa Excelência, desculpa a interrupção.